Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar agora, nesse meio de semana, já tivemos Libertadores, já tivemos Campeonato Carioca, o Vasco jogou pelo Campeonato Carioca aí contra o Macaé, ganhando de 2-1 no finalzinho, o Flamengo jogou, estreou na Libertadores na fase de grupo, no grupo 4, empatou em casa com o River Plate e tivemos também a Copa do Brasil. Quem não jogou, não teve jogo nenhum, é o Botafogo que está descansando por clássico contra o Flamengo. Mas pela Copa do Brasil, quem está representando nesse momento o futebol carioca é o Fluminense, é o Flusão. O Fluminense jogou no Engenhão, no Newton, no estádio do Botafogo, concessão do Botafogo, que o Botafogo não construiu, é só para deixar bem claro que as pessoas esquecem, mas é o Botafogo que administra e a princípio é dele, tem símbolo, tem tudo dele lá, é ele quem manda, é ele quem cobra, tá fazendo a parte dele. Não sei se não foi oferecido aos outros, eu sei que tá no Botafogo, é a concessão do Botafogo e ele tá administrando e o Fluminense jogou lá contra o Avaí. Eu falei aqui, galera, torcedores tricolores, que o Fluminense, nesses últimos 5 jogos, não tinha tido nenhuma dificuldade com esse esquema, com 3 zagueiros e 2 alas. Ele não tinha. Nenhum dos times que ele pegou, nem o Salgueiro, pela Copa do Brasil, nem o Flamengo, com seu time reserva, jogou de uma forma que atrapalhasse esse esquema do Abel. Eu falei aqui, nenhum desses times. O Flamengo jogou com 3 volantes, ou seja, se o Flamengo tivesse jogado, mesmo com o time reserva, mas com o esquema que ele sempre vinha jogando, no 4-1-4-1, ele iria dificultar mais o time. Mas o Carpegiani, com seus problemas lá de volante, meteu 3 volantes. O tanto que chegou agora na Libertadores, ele de novo meteu 2 volantes no segundo tempo, puxou o time todo para trás e o time acabou empatando. Mas é outro papo. E eu falei aqui, talvez o Avaí seja o time mais forte desses últimos jogos do Fluminense. Inclusive mais forte que o time reserva do Flamengo, que não jogou nada. Falei aqui, eu falei, de repente o Avaí vai causar um problema. O Fluminense pode ganhar? Pode ganhar, mas o Avaí pode causar um problema. Foi o que aconteceu. Jogou Fluminense e Avaí no Newton e o Avaí ganhou de 2-1. O Fluminense vinha de 3 goleadas de 4-0 e perdeu para o Avaí de 2-1. O que eu estava falando, torcedores tricolores, que vocês estavam empolgados, o Fluminense ganhou, mas eu falei, o Fluminense é um time regional, tem que se parar e analisar com toda a frieza e ser bem honesto. Por mais que você ame o Fluminense, tem que ser bem honesto. Você acha mesmo que o Fluminense vai ganhar algum título tendo Gum e Renato Chaves de zagueiro? Na boa, para e pensa. Vai ter? Na boa, você acha mesmo que o Fluminense vai ganhar alguma coisa tendo no ataque Marco Júnior? Por mais que o Marco Júnior esteja fazendo gol, mas o Marco Júnior é momento, cara. Marco Júnior é momento. Tendo Marco Júnior e Pedro como ataque. E tendo com todo respeito ao futebol, o cara treina, ao Robinho como atacante, como o outro reserva, tem como o Fluminense ser campeão tendo só o Sornosa de criação? Não dá. Tem que ser bem honesto. É pouco, mas é o que o Abel tem. E por que o Abel joga com 3 zagueiros? Porque ele sabe que o meio de campo só tem o Sornosa de criação e o ataque, ele não tem quase ninguém, ele só tem o Marco Júnior. Então, 70% do ataque do Fluminense é pelos alas. Quem vê o jogo do Fluminense percebe o seguinte, que o Fluminense ataca com 6. E os 2 alas sobem ao mesmo tempo. Quando o Marlon está pelo lado, o Gilberto está entrando por outro para ser mais um atacante na área. Quando é o Gilberto atacando por aqui, o Marlon entra para ser mais um atacante ali dentro da área. E quem é que sobra? Sobra o Richard, o Renato Chaves abre por um lado, o Ibanes por outro e o Gum fica aqui na sobra. A hora que pegasse um time que jogasse com 2 jogadores abertos para matar a subida dos alas, o Fluminense ia ter problema, porque isso aí ia sobrar os zagueiros para poder sair, que nenhum dos 3 zagueiros tem qualidade para sair jogando. Ia sobrar o Richard, que também não tem essa qualidade toda. E
Talvez o Jadson. Porque se eles fizessem essa linha, eles iam matar o Sornosa também. Foi o que o Avaí fez, que foi o que o treinador do Avaí fez, muito malandro, matou 70% do time do Fluminense. Qual é o 70%? É o Gilberto, que é muito bom na frente, mas marcando ele é fraco, e o Marlon. Ele matando os alas, ele sobrecarrega o Sornosa. E sobrecarrega o Marco Júnior, porque o Pedro e ninguém é a mesma coisa. O Pedro e ninguém é a mesma coisa. Então ele sobrecarregou. O Marco Júnior ficou correndo de um lado para o outro, o Sornosa também tentando, o Jadson tentando, só que ele fez duas linhas muito bem definidas ali e colocou dois jogadores em cima dos volantes. Então os volantes, por mais que sejam bons no ataque, nenhum jogador do Fluminense é aquele jogador que vai decidir o jogo numa jogada individual. Nenhum. Com raras exceções, pode acontecer aí um ou outro, Marco Júnior, de repente Sornosa, mas no geral, alguém do Fluminense vai fazer uma jogada brilhante, fazer uma coisa completamente diferente para ganhar o jogo? Não. Eu estou falando isso, mas eu não estou massacrando, não é massacre. Não é porque o Fluminense ganhou as 3 de goleada, não estava tomando gol, que era para se falar que o Fluminense era o melhor time do mundo e ia ganhar Sul-Americano e o Brasileiro. Eu falei que não. E não é porque ele perdeu para o Avaí hoje que também está tudo errado, também não. Só que a torcida tricolor tinha que entender o seguinte: com esse elenco, com esses jogadores que o Fluminense tem, é impossível eles não errarem. É impossível o Gol não falhar, é impossível o Renato Chaves não falhar. É impossível o Gilberto não falhar lá atrás. Os garotos que vêm, os reservas, é impossível ninguém falhar. Não tem como, eles vão falhar. E quando pegar um time que marca melhor, que mata a subida dos alas, o Fluminense encontra dificuldade. E o Fluminense encontrou muita dificuldade. Só que o Fluminense, uma coisa positiva do Fluminense, o Fluminense é muito bem treinado. O Fluminense é um time mecânico. O Fluminense não é um time que o Abel sabe que ele pode, de vez em quando, fazer no improviso. No time do Fluminense não tem improviso. É igual uma peça de teatro. Existem duas peças de teatro. Aquele stand-up, né? Que o cara vai na hora, ele vai improvisando ali, vai zoando, de repente da plateia ele faz um improviso. E tem aquela peça de teatro que o cara ensaia e faz exatamente o que ele ensaiou. É o Fluminense. O Fluminense está numa peça de teatro que ele faz exatamente o que ele ensaiou. Não tem improviso. O tanto que o Abel treina 2, 3 maneiras do escanteio, de posicionamento dentro da área, de escanteio para fazer gol. Ele treina posicionamento de falta, jogada ensaiada de falta. Ele treina jogadas de contra-ataque. Ou seja, os gols do Fluminense, quando não é falha do time, igual o do Flamengo, teve falha. Quando não é falha o time adversário, são jogadas ensaiadas. O gol do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense, o Fluminense fez um gol na frente, fez 1-0. Foi o quê? Foi uma jogada ensaiada, foi uma falta, o batido do lado direito para o lado esquerdo, o Gum subiu, cabeceou, o Ibanez entrou e meteu o gol, ganhando 1-0. No início do jogo, estava claro que o Fluminense ia ter muita dificuldade, que o Avaí estava matando a subida dos alas. Acabou que saiu um gol numa jogada ensaiada. A partir do gol, o que foi que o Fluminense pensou? Será que o Avaí vai sair? O Avaí adiantou as suas linhas, jogou com 2 jogadores abertos, matou o Sornosa e matou as alas. E pressionou. Poderia até ter chegado ao gol. O Fluminense teve chance de fazer o segundo? Até teve. Mas o Avaí melhorou. E quando parou ali aos 20 minutos, 21 minutos para aquela aguinha, o Avaí era melhor. Quando voltou, o Fluminense voltou melhor, começou a tocar mais a bola, começou a querer procurar, mas mesmo assim o Avaí continuou pressionando. A marcação que eu estou falando, não na frente. O Avaí continuou na marcação ali, mas o Avaí saía também. Por quê? Nesse esquema com 3 zagueiros e só o Richards aqui na frente, quando os alas avançam, fica um buraco entre esses 3 zagueiros e o Richard. E o Avaí estava entrando por ali, e estava entrando com muita facilidade. Muita facilidade. Eu fico abismado como o Carpegiani do Flamengo não tinha percebido isso. Fico abismado. Ele jogava com o Fluminense com 3 volantes. É muito cagão, é muito medo. Mas
O time do Avaí não foi, sim, um time treinado, bem treinadinho, não tem nenhum craque, mas um time treinadinho e treinado para esse esquema do Fluminense. O treinador do Avaí falou, a gente treinou para esse estilo que o Fluminense joga. Ele falou antes de começar o jogo e treinou bem. No finalzinho, o Fluminense estava até tendo chance, no finalzinho, numa bobeira ali, acho que foi o Gum ou o Renato Chaves, sei, perdeu na cabeça a bola numa jogada, o jogador do Avaí veio, pum, empatou a 1 aos 42, 43 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Deu um banho de água fria, mas olha, o Fluminense não vinha jogando bem e no cômputo geral, para o que o Fluminense se propôs e para o que o Avaí se propôs, entendam bem, para o que o Fluminense, que jogava em casa, estava propondo e pelo que o Avaí propôs de ser o visitante, para mim, o Avaí jogou melhor. O que o Avaí propôs, ele foi mais, como é que eu vou falar? Ele foi mais assertivo. No segundo tempo, o Fluminense partiu para cima, tentando, só que a marcação em cima dos alas estava muito forte. O Fluminense não conseguia, mesmo tentando botar corrida, o Fluminense não conseguia. O que foi que o Abel fez? Desfez os 3 zagueiros. Tirou o Ibanes, que tinha dado uns 2 moles, e deixou Gum e Renato Chaves. Jesus do céu! Mas ele deixou Gum e Renato Chaves. Aí o Gilberto teve que voltar a ser lateral e o Marlon também. O Marlon, na parte de trás, é até legal, mas o Gilberto, defensivamente, ele é fraco. Ele é igual o Trauco do Flamengo, ele é fraco. Ficou o Richard ali, ele colocou o Robinho. Ele puxou o Jadson um pouquinho mais para trás, Sornosa, o Marco Júnior, Robinho e o poste do Pedro, que, na boa, já está precisando de ter alguém ali, porque o Pedro é o Pedro. E o Fluminense foi tentando, mas meio desorganizado. De vez em quando o Fluminense ficava no 4-1, 4-1. Mais ou menos o esquema que o Flamengo tenta jogar. Só o Richard, o Jadson subiu, o Sornoso subia e foi tentando. Só que ele deu muito buraco. Da mesma maneira que o Fluminense teve chance de fazer o segundo, o Aranha começou a aparecer bastante, o Fluminense chutou de fora da área. O Avaí poderia ter feito. O Júlio César fez uma grande defesa, depois o Gum tirou uma bola quase em cima da linha. O Avaí conseguia tocar com muita facilidade justamente nas costas do Richard e muitas das vezes ali pelo lado ali do Marlon e do Gilberto pelas laterais, ele conseguindo. E o Abel foi tentando, como ele já tinha desfeito os 3 zagueiros, ele foi tentando, foi colocando os jogadores, até que ele colocou o garoto Marlon Freitas e numa bobeira ele deu um chicão a mais, perdeu a bola, só o detalhe. O Marlon Freitas perdeu a bola sim. Só que tinham 4 jogadores na linha de trás do Fluminense e tinham 2 do Avaí. Quando ele perdeu a bola, os jogadores do Fluminense ficaram meio perdidos. Eles tocaram a bola rápida, teve infiltração, ele passou no meio dos 2 zagueiros, recebeu, passou pelo goleiro e meteu 2-1. O Fluminense foi desesperado para frente, quase que toma o terceiro. Se toma o terceiro aí é pro brejo de vez. Mas o Avaí, na minha opinião, pelo que o Avaí se propôs, o Avaí mereceu ganhar. O Fluminense está eliminado? Não. O Fluminense já jogou lá na ressacada contra o Avaí e já ganhou diversas vezes. Não é nada impossível o Fluminense ganhar. O problema é que o Avaí sabe marcar esse esquema do Fluminense. E o Fluminense vai ter que sair. Isso é complicado. Que o Abel sabe muito bem que o Fluminense tem dificuldade para propor o jogo. Porque ele só tem o Sornosa. É por isso que ele coloca os alas. Como ele sabe que o Avaí matou essa jogada com os alas, o Avaí sabe neutralizar esse esquema. Não sei se ele vai com os 3 zagueiros ainda, ou vai mudar um pouquinho o esquema para poder ganhar lá. O Abel falou que não vai mudar exatamente nada, ele vai continuar com os 3 esquemas. Só que ele vai ter que mandar os alas ir. E corre o risco de deixar os atacantes do Avaí mano a mano com os zagueiros do Fluminense, que não são essa beldade. Então, meus amigos tricolores, quando vocês estavam todos eufóricos com as vitórias do Fluminense, eu falei, calma, segura a onda. O elenco do Fluminense é limitado, não tem nenhum jogador no Fluminense que mude uma partida de uma hora para outra.
são todos eles muito regulares, eles são muito mecânicos, não fazem nada no improviso. A hora que marcarem esse esquema, a hora que perceberem que não ia ser muito difícil, desses 5 jogos nenhum fez isso, nem o idiota do Carpegiani, porque não é possível ele ficar com medo de jogar contra o time do Fluminense. Não estou desmerecendo o time do Fluminense, mas ele jogar com 3 volantes, ele tinha que continuar com os garotos do jeito que está, com o esquema que estava. Mas não. Poderia perder? Podia, mas não na covardia que foi. E o time do Avaí foi malandro, matou os alas. Matou os alas, acabou 70%, 60%, 70% do ataque do Fluminense morre. Morre, porque o Pedro e ninguém é a mesma coisa. O Jadson não é esse atacante todo. Aí tem o Marco Júnior, tem o Sornosa e sobra quem? Sobra os 2 alas, Marco Júnior e Sornosa. Acabou. Porque o Jadson não é esse cara. E o Richard não sobe, porque ele tem que segurar ali a defesa. O Renato Chaves até sobe um pouco, mas não tem qualidade nenhuma. O Gum muito menos. E o Ibanes ali. Fica o Ibanes pro lado esquerdo e o Renato Chaves pelo lado direito. Uma hora ia babar. E babou. Babou. Desses 5, 6 últimos jogos, o time do Avaí foi o time mais certinho que ele pegou. E usou o remédio para um esquema com 3 zagueiros. Matou os alas. Simples. No pré-jogo desse jogo Fluminense e Avaí, eu falei isso. O time que jogar com 2 jogadores abertos, matando a subida dos alas, arrebenta o Fluminense. Foi o que aconteceu. O Fluminense teve chance de não ter perdido? Teve. Poderia ter sido empate esse jogo, se não tivesse a falha do garoto. O Fluminense podia ter ganho? Poderia. Mas, na minha visão, o Avaí jogou melhor e mereceu ganhar. Agora é aguardar a partida de volta. Tá perdido? Não tá perdido. Pode ganhar. Agora, tricolores. O time do Fluminense é limitado, continua sendo limitado. Tecnicamente, é muito limitado. Taticamente, ele é até mais forte, que o Abel treina muito. Agora, para terminar aqui o nosso vídeo, uma grande de uma palhaçada, a torcida chamou o Abel de burro. Se o Abel não está no Fluminense, o Fluminense tinha caído ano passado. O Fluminense estava na Série B ano passado. E se não tiver o Abel esse ano, o Fluminense pode cair. Então, pô, chamar o Abel de burro, vocês estão de brincadeira. O Abel teve que remontar o time. Dessa época que ele está no Fluminense, ele teve que remontar o time as 4 vezes, ele teve que fazer 4 times diferentes que toda hora saía e não contratam ninguém com muita qualidade do Fluminense, chamar o cara de burro, vocês estão de brincadeira. E outra, e a torcida brigar por quê? Porque achou que o time do Fluminense era o melhor do mundo? Na boa, o time do Fluminense vai ser isso, fazer 1 ou 2 partidas legais, vai perder outra, e assim vai indo. No Campeonato Brasileiro também vai ser assim. Vai cair? Não sei. Pode brigar aí para a Sul-Americana, mas a torcida do Fluminense não pode ficar iludida que ele vai brigar para Libertadores, vai brigar por título. Não vai, porque tecnicamente o time do Fluminense é limitado. É limitado. Taticamente pode ser um time forte? Pode. Taticamente pode ser o Fluminense, pode ser um time muito forte. Mas com essas peças que o Abel tem na mão, fica muito, muito difícil. Qualquer time tem que ter um jogador que mude a partida, que mude o estilo de jogar. O Fluminense não tem nenhum desses jogadores. Então o Abel faz milagre. Mas também não é. Esses 5 jogos que o Fluminense não tomou gol e não perdeu, não era para falar que o time do Fluminense era o melhor do mundo. E porque perdeu o Avaí, também não é para falar que o time do Fluminense é o pior do mundo e que está tudo errado. Não está tudo errado, isso acontece. É um time limitado, um time regular, que vai ganhar 2, ganhar 3, vai perder 2, vai perder 3, e assim vai ser o ano do Fluminense. Esse é o elenco do Fluminense. Essa é a realidade do Fluminense. Mas dá sim pro Fluminense lá na ressacada e ganhar de 1-0 pros pênaltis ou ganhar de 2-0, dá para ganhar. O time do Avaí não é isso tudo. Ele só marcou bem o Fluminense e conseguiu, nas falhas ali do Fluminense, conseguiu fazer 2 gols. Vai ser mais difícil lá? Muito mais difícil. Porque lá o time do Avaí não vai precisar sair. E o Fluminense vai ter que se abrir mais e vai dar brecha para o contra-ataque do Avaí. Aí é perigoso. Mas o Fluminense pode ganhar sim. Pode apostar 100%? Não. Para mim ainda está 50-50. 50% de chance para cada um. Com o passar do jogo, é lógico, a chance do Avaí pode aumentar. Porque quando começar o segundo jogo, o Avaí já inicia na vantagem. Então, meus amigos tricolores, essa foi a minha análise da derrota do Fluminense para o Avaí no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. Eu avisei, desses últimos jogos o Avaí era o mais forte,
Não é o melhor, mas é o mais forte. Eu disse, Fluminense não é isso tudo. Fluminense ainda é um time regional. Precisa de umas 5, 6 peças de qualidade ali para virar um time pro nacional. Por enquanto, com esse elenco, é um time só regional. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto. Um grande abraço. Fui. E aguarde as lives aí. No Cariocão tem live. Na Libertadores tem live. Sul-Americana, Copa do Brasil, sempre tem live. Tamo junto. Um abraço. Tchau.